Você sabe o que é arte contemporânea? Já estudou ou ouviu falar? Saberia identificar elementos que a caracterizam? Em diversas situações da história, artistas se manifestaram subvertendo a ordem do que era entendido como arte no momento em que viviam. Esse processo de questionar a tradição e propor novas ideias e ações é inclusive um dos fatores que impedem a definição de um único conceito para o que é arte. As mentalidades se transformam e com elas a relação das pessoas, entre si e com o mundo. Algumas das mudanças mais significativas no campo da produção artística ocidental, que questionaram séculos de tradição, ocorreram a partir da década de 1950 e com mais intensidade na de 1960. Elas deram origem ao que chamamos de arte contemporânea. A palavra contemporânea, além de classificar o que é atual, refere-se também a manifestações artísticas cujas propostas romperam com as características comuns às artes até essa época. Por muito tempo, a arte desenvolveu-se com características específicas e definiram-se espaços para cada linguagem. As artes visuais eram principalmente o quadro e a escultura, e seu lugar eram os museus e galerias. O lugar das artes cênicas e da música era o palco. Na arte, em todas as suas linguagens, a relação com o público era de passividade. Aos artistas cabia o papel de produtores e ao público de espectadores, separados inclusive fisicamente no espaço. O artista era visto como detentor de um conhecimento especial e o público, que não possuía esse conhecimento, apenas buscaria entender e contemplar a obra. A partir especialmente dos anos 1960, essa relação entre arte e público começou a ser questionada e a arte passou a ser pensada como algo integrado à vida. Esse conceito pode ser entendido em vários sentidos. Muitos artistas não queriam mais a arte restrita aos espaços dos museus, teatros e salas de concerto. A arte passa a ser pensada como própria da vida, do mundo, acontecendo em lugares comuns, não tradicionais e convidando o público a fazer parte da obra. Essas novas propostas em arte aconteceram em vários lugares do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. No Brasil, Hélio Oiticica foi um dos artistas mais inventivos desse período. O artista, que havia iniciado sua produção artística com meios bidimensionais, nos anos 1950, aos poucos acabou levando sua obra para o espaço tridimensional. Mas essa mudança não foi radical ou incoerente. Elementos de sua obra bidimensional, como as formas geométricas e a cor, estão presentes nos parangolés e outras obras em que o artista propõe a participação do público. Oiticica acreditava que o artista deveria assumir uma postura de propositor e o público de participador, numa experiência integrada. Os parangolés eram capas, estandartes ou bandeiras que deveriam ser vestidos pelo participador, experimentados. O artista propôs os parangolés a partir de sua aproximação com o samba e o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Ao som do samba, o parangolé incitaria o público a dançar, a movimentar-se, imerso no ritmo, acessando um comportamento intuitivo, não intelectual. A cor, assim, antes elemento puramente visual da pintura, ganha corpo e se torna viva, dinâmica. Obras que antes eram artes visuais passam a ser algo além, em diálogo com as outras linguagens, com a dança e a música. Os parangolés de Hélio Oiticica podiam ser feitos de vários materiais diferentes. Tecidos, redes e às vezes continham frases, poemas, não só de Oiticica,
mas também de outros artistas, num trabalho colaborativo. Não existe em sua execução nada de especial, nenhum resquício do trabalho manual do artista, de técnica apurada. Ele usava materiais muito simples, comuns. Uma das propostas de muitos artistas a partir dos anos 1960 é a apropriação de materiais e objetos do cotidiano, de coisas que já existem e passam a ter outro sentido quando aplicadas a uma obra de arte. O artista deixa de ser associado a uma capacidade única de criação de determinado objeto. Interessa muito mais a ideia contida numa proposta artística e a experiência que irá provocar no público. Hélio Oiticica, inclusive, acreditava que os projetos de suas obras, muitos dos quais não foram executados durante sua vida, podiam ser feitos por outras pessoas. Você conhece Hélio Oiticica? Você conhece Hélio Oiticica? You don't know me, but you never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. Passa a me conhecer através do que eu faço, que na realidade eu não sei o que eu sou. Que se é invenção eu não posso saber. Se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Conheça-o. Lígia Clark foi uma das primeiras artistas brasileiras a propor obras que convidavam o público à interação. Assim como Hélio Oiticica, de quem era amiga, ela partiu de uma produção bidimensional, abstrata e geométrica, chegando a propostas em que o objeto se desloca do seu espaço tradicional, o quadro, a parede, para o espaço tridimensional. Mas isso não ocorre como na criação de esculturas, e sim de objetos manipuláveis. No contato e interação com bicho, as pessoas podem criar suas próprias formas, fazendo da obra de arte também um resultado de sua participação. Seu nome, bicho, nesse sentido, é sugestivo de uma atitude mais orgânica, mais próxima da vida e mais distante dos objetos inanimados que são os quadros. Esse processo de rompimento com o quadro bidimensional, preso na parede, muitas vezes é chamado de quebra da moldura, ou seja, romper com aquilo que isola a obra de arte da relação direta com o público e o espaço. Bem-vindo à Santa Trindade, no vazio pleno. Lígia Clark. Ela trabalhava de madrugada e fazendo os bichos. E aquilo era na base do martelo. Compensado, ela tinha um bisturi que ela vinha com bisturi assim, de vez em quando aquilo subia assim na mão. Ela catava os saquinhos de batata, ela me contava as
que eram aqueles aramados. Corpo, mente, espírito. O espírito dela nunca foi de aceitar limites. É como se ela abrisse a pessoa, reprogramasse e fechasse. Tinha um capuz, tinha uns pelos por dentro. E apalpar todo aquele material, enfim, que te remetia a um sensorial, a uma memória. A relação mesmo do visual com o verbal, ela traduzia muito bem e tinha sempre uma preocupação de estar buscando uma coisa. A arte em busca da consciência. E a Lígia armou aquilo que era uma penetração assim que você tinha de... Eu tenho a maior claustrofobia. Ela estava tentando criar alguma coisa que te ajudasse a quebrar essa distância entre o que você pensava, aquela quantidade de informações que você tinha na cabeça, e as coisas que você sentia. Pensei muitas vezes em me matar, uma situação limite na minha vida, e em 98 eu conheci o trabalho da Lígia e comecei a me resgatar. Era impressionante, na verdade, né? Como através de um bombril passando no corpo você consegue fazer outra pessoa regredir. Ela conseguiu eliminar a intermediação do assim chamado objeto de arte para mergulhar na sensação pura. Mas ela não era tradicional, não. Ela chutou esse balde aí. A extrema modernidade, ela queria ser avanço. Não só sedutora, como ela era um superego violentíssimo. Procurou uma reaproximação com os filhos. Ela abandonou todo mundo, quer dizer, abandonou o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, os 3 filhos, etc e tal, e até o país, uma determinada época. E ela achava que com esses envolvimentos familiares só atrapalhava o trabalho dela. Coisas novas sempre são mal compreendidas. Se eu for num bordel, me deitar na cama, uma mulher começar a passar coisa no meu corpo, também tenho sensação. Não precisa. O problema é se é terapêutico ou não é terapêutico. O tempo corrige tudo, as imperfeições, as injustiças. Mas ela não teve o privilégio de ser vista enquanto viva como merecia. A desconsideração com relação aos objetos artísticos convencionais, principalmente pintura e escultura, relaciona-se a uma tendência que acabou sendo denominada arte conceitual. Em contraposição à arte tradicional, que entendia o artista como indivíduo criador de objetos únicos, a arte conceitual valoriza a atitude mental em detrimento da materialidade da obra. Ou seja, o conceito, a ideia proposta por um artista é mais importante que um objeto em si, que pode ou não ser feito pelo artista. Essa concepção gerou, inclusive, propostas que são somente instruções, sem nenhuma materialidade. O público pode ou não executar essas instruções e a experiência com a obra acontecer em sua mente. O termo conceitual foi usado por alguns artistas nos anos 1960 e 1970 para definir o que faziam, como forma de nomear um movimento. Mas a arte conceitual pode ser pensada além desse momento histórico, influenciando, em variados graus, as manifestações da arte contemporânea até hoje. Com o conceito da obra sendo considerado muito mais do que a sua materialidade, outra característica que se tornou comum na arte contemporânea é a efemeridade, ou seja, muitas obras existem somente por um tempo determinado. São obras passageiras, mesmo que sejam novamente feitas em outros locais. Provavelmente irão gerar novas impressões no público, já que o ambiente e as relações com a vida, com o cotidiano, influenciam a percepção de quem toma contato com elas. O que sobra de uma obra efêmera, em sua totalidade, são registros.
Só é possível ter uma ideia por meio de fotografias, textos ou vídeos de como foi vivenciá-la pessoalmente. Muitos artistas utilizam ainda materiais perecíveis, que só duram o tempo da obra, ou às vezes precisam ser substituídos se ela for refeita. Muitas vezes, os próprios artistas e críticos acabaram por chamar manifestações artísticas de anti-arte. Isso porque, se a arte era entendida como determinadas formas e manifestações, e estas novas propostas iam contra essas categorias tradicionais, elas seriam então anti-arte. Não significa que não possam ser também consideradas arte, e hoje o são, visto que os padrões mudam, mas que não eram a arte esperada, dentro dos padrões. Uma das grandes críticas dos artistas, tanto contemporâneos como de outras épocas, é a submissão da produção artística a regras impostas por outros que não os próprios artistas, adequadas aos interesses de certos grupos e instituições. Nos anos 1960, a China sofreu muitas mudanças políticas que também geraram transformações artísticas, mas num sentido completamente diferente ao da arte ocidental. A Revolução Cultural, que começou em 1966, sob a liderança de Mao Tse-tung, propunha a destruição do passado e de tudo que se referisse à burguesia e ao capitalismo, em nome da construção de uma sociedade comunista. A Revolução queria a eliminação dos chamados 4 velhos: velhos costumes, velhos hábitos, velha cultura e velhas ideias, o que culminou na destruição de tudo que fosse contra seus ideais e na perseguição de qualquer pessoa considerada contrária aos planos do Partido Comunista Chinês, como artistas, professores e intelectuais. Qualquer influência ocidental era negada. Era valorizada a arte que exaltasse o regime e comunicasse seus ideais às pessoas. Apesar de nomeada de cultura, a revolução foi também e principalmente política e social, com a figura de Mao Tse-tung sendo elevada a um ícone quase religioso, e seu livro de citações, conhecido como Livro Vermelho, transformado em cartilha de valores e comportamento do povo chinês. Anteriormente a todas essas mudanças de pensamento da arte contemporânea, as manifestações artísticas possuíam uma divisão clara e definida em linguagens: artes visuais, artes cênicas e música. Para muitos dos artistas dos anos 1950 e 1960, essa divisão era vista como artificial e sem sentido. Não significa que as linguagens deixaram de existir, mas que passaram a ter mais liberdade, além das fronteiras de suas características individuais. Esta imagem é uma fotografia de parte de uma ação realizada em 1963, em Nova York, por um grupo de artistas que ficou conhecido como Fluxus. Essa palavra, que pode ser entendida como fluxo, movimento, exemplifica bem a posição dos artistas. Mais do que um grupo, o Fluxus caracterizou-se por uma atitude aberta e iconoclasta diante da arte e da vida, com propostas sem regras rígidas, internacionais e colaborativas. O grupo foi nomeado pelo artista lituano George Maciunas, com base no nome de uma publicação de arte, e organizou-se a partir de 1961 durante o Festival Internacional de Música Nova, em Wiesbaden, Alemanha. Uma das figuras cujas ideias mais influenciaram o Fluxus foi o músico, compositor, professor e escritor estadunidense John Cage, que foi professor de alguns artistas do grupo na
The New School for Social Research, uma universidade de Nova York. Em suas aulas de composição experimental, ele influenciou os alunos numa atitude de rompimento com as fronteiras tradicionais da arte. Performances e happenings, ações artísticas que podem misturar várias linguagens, fizeram parte das propostas de Cage e do Fluxus, como novas maneiras de se fazer arte. Com a abertura das fronteiras entre as linguagens, surgiu a necessidade de definir algumas dessas novas manifestações, que não se encaixam em linguagens específicas. Ainda assim, essa definição nem sempre é precisa, visto que tais manifestações são mutáveis e experimentais. A performance pode misturar várias linguagens, costuma ser elaborada e planejada, e nem sempre conta com a participação direta do público. O corpo do artista costuma ser o foco da ação. Ele é a obra. A performance pode ter tempo determinado e o público a apreende por inteiro, ou às vezes pode durar muito tempo e o público presencia partes dela. Performance is all about state of mind. The hardest thing is to do something which is close to nothing because it's demanding all of you. She is directly and boldly challenging an audience. Art is beautiful. Art must be beautiful. She needs the audience like air to breathe. There is only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art? She slows everybody's brain down. She transforms us as a result. This show in MoMA is important. I want to be a real form of art before I die. Marina Abramović, the artist is present, means she will be present. Marina, are you nervous about the show at the MoMA? Incredibly. And when you're sitting in the chair, what are you looking at? Anybody who's sitting in front of me, it's just the gaze. Seven and a half hours, 6 days a week, motionless. Wow. It's a matter of time before firing someone in the face is going to be art. This is about limit, even for me. O happening, palavra que pode ser traduzida do inglês como acontecimento, é um termo criado pelo artista Alan Caprow para designar um tipo de ação artística flexível, em que a espontaneidade e o acaso são assumidos pela obra. Assim como a performance, também pode misturar todas as linguagens, fazer uso de objetos, mas costuma ser menos planejada e geralmente propõe a participação do público e assimila suas reações ao acontecimento. Os artistas costumam propor alguma instrução e contam com o público para executá-la, deixando em aberto quando a ação irá terminar. No cartaz em inglês pode-se ler Fluxus, Street Theater, teatro de rua. Free, livre, gratuito. A palavra teatro pode ser entendida como linguagem cênica e também como espaço físico, local onde acontecem manifestações não só teatrais, mas musicais e coreográficas. O Fluxus realizou diversos festivais e eventos de rua em cidades da Europa e dos Estados Unidos, em que os artistas realizavam ações diversas, happenings e performances. As ações do Fluxus são exemplos de manifestações chamadas de anti-arte por críticos e outros artistas da época, por não se encaixarem em nada nos padrões anteriores. O Fluxus queria uma arte que fosse contra a burguesia,
contra a arte pensada para o comércio e as instituições. Outra nova nomenclatura para uma ação artística que surge nesse momento é a intervenção. Assim como a performance e o happening, a intervenção pode misturar diversas linguagens ou priorizar uma delas, dependendo da intenção do artista. Não há uma definição fechada do que é e nem características formais, mas sim ideias comuns que perpassam as produções desse tipo. As intervenções têm esse nome por interferirem em situações cotidianas. São ações imediatas sobre um tempo ou lugar que acontecem de surpresa, interrompendo o curso normal do que seria esperado, de forma a provocar algum tipo de estranhamento, gerando transformações ou reações diversas. O grafite é um exemplo de intervenção urbana, ou seja, que acontece nas cidades. No caso, é uma intervenção mais relacionada com as artes visuais, mas isso não é uma regra. Ao contrário, todas as linguagens artísticas podem promover intervenções usando as próprias características ou misturando-se. O happening, a performance e as intervenções podem acontecer em qualquer lugar, num espaço mais tradicional, como um museu, ou outro espaço escolhido pelo artista. Pode ser um espaço de passagem, como a rua, em que as pessoas não estão ali por causa da obra, mas entram em contato com ela involuntariamente, muitas vezes sendo convidadas a participar. Alguns artistas preferem até não rotular suas propostas, chamando-as simplesmente ações. Essas ações costumam ter a efemeridade como característica comum. A obra acontece naquele momento, influenciando as pessoas presentes, no contexto em que está inserida. Depois, acaba, restando apenas caminhar ao redor ou por entre os elementos que a compõem. Todos os sentidos do público podem ser ativados, com cheiros, sons ou o convite ao toque e à manipulação como parte da obra. Depende da intenção do artista. A instalação, assim como outras obras abordadas anteriormente, também é um tipo de obra que pode ser chamada de efêmera, pois geralmente dura um tempo determinado. Esta obra fisicamente não existe mais, só existem seus registros como fotografias. Se a obra for montada novamente,
a artista terá de considerar o espaço disponível para montá-la, o que pode torná-la diferente. Hoje, ela usa programas de computador para criar muitas de suas obras e elas podem existir somente virtualmente, até que no momento de uma exposição venham a ser temporariamente concretizadas.